Amigos, uma boa noite, estamos de volta, eu sou Jair Santana, estudante do curso de Direito, e hoje nós iremos falar sobre o aborto. O aborto ele está tipificado no Código Penal brasileiro. Lembrando que já falamos sobre o infanticídio, e qual é a diferença do infanticídio para o aborto? O infanticídio se dá na condição extrauterina, durante ou logo após o parto, e o aborto se dá na condição intrauterina. E o aborto no artigo 124 diz assim: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, o artigo 124 diz que se a mulher ela provoca um aborto nela mesma, ela pode responder de 1 a 3 anos. Mas, se porventura também ela consentir que alguém lhe pratique esse aborto, a pena é de 1 a 3 anos. E no 125 nós temos o aborto provocado por terceiro. Diz assim: provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. Então, se uma pessoa ela provoca um aborto sem o consentimento da mãe, da gestante, essa pessoa pode responder de 3 a 10 anos. Na minha opinião, é uma pena muito pequena. O artigo 126 diz assim: provocar aborto com o consentimento da gestante. A pena vai, segundo o artigo 126, de 1 a 4 anos. Mas o parágrafo único diz assim: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos. Então, aqui nós temos um agravante. Se ela não é maior de 14 anos, vai aplicar a pena do artigo anterior, e também se ela é alienada, débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, enganou aquela pessoa para então fazer o aborto, grave ameaça ou violência. Neste caso, aqui nós temos uma pena que está no artigo anterior. E temos também a forma qualificada que está no artigo 127. Diz assim: as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas. Então nós temos aqui um caso de aumento de pena. Se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Vou ler de novo. Artigo 127 diz assim: as penas cominadas, ou seja, as que estão lá nos artigos anteriores que nós lemos, 124, 125 e 126, nos dois artigos anteriores, são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados, nós falamos sobre fraude, ameaça, etc. Para provocá-lo, a gestante sofre lesão grave e são duplicadas, mais aumento de pena, se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, se houver aqui o evento morte, as penas são duplicadas. E o 128, nós temos aqui o aborto permitido pela nossa legislação. Depois você pode colocar lá no Google assim, ó, ADPF 54, e você vai encontrar mais sobre isso. Diz assim: não se pune o aborto praticado por médico. E quando não se pune esse aborto praticado por médico? Nós temos aqui o aborto necessário. Diz assim: se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então imagine que uma mulher está grávida e quando ela vai fazer o seu pré-natal, ela descobre, através de exames, que se ela porventura optar em ter aquela criança, ela vai morrer no parto. Ela corre um risco muito grande de morte. Neste caso, não é crime, é um fato atípico. O aborto, então, é permitido. E o inciso 2 do artigo 128 diz assim: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Então, caso a mulher ela seja estuprada, ela pode então fazer este aborto e também não é crime, é um fato atípico. E se porventura for incapaz, o código diz que deve haver o consentimento do seu representante legal. E ainda falando de aborto, nós podemos falar um pouquinho aqui ainda sobre o conceito, a classificação, quem é o sujeito ativo, passivo. Nós vimos que no artigo 124, o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, só recapitulando o que nós já falamos, ele pode ir de 1 a 3 anos. Então não esqueça disso. Aborto provocado
pela gestante ou com seu consentimento, a pena vai de 1 a 3 anos. E quanto ao terceiro, o artigo 125 diz que se for sem o consentimento, a pena aumenta, porque agora a gestante, a mãe, né, não queria este aborto, então a pena vai de 3 a 10 anos. No artigo 126, se houver o consentimento, vai de 1 a 4 anos. E no artigo 127, aumenta 1/3 se houver lesão corporal grave ou houver morte. Nós temos aqui o aborto. O que seria o aborto? O aborto, queridos, segundo a doutrina, é ação violenta mais a morte do feto. Como nós falamos aqui, o aborto se dá na condição intrauterina e o infanticídio na condição extrauterina. E nós sabemos que o início da vida começa com a fecundação, é o início da proteção penal. Nós vemos aqui o Código Civil, por exemplo, pondo a salvo os direitos do nascituro. Nós temos a morte do produto da concepção antes do parto, porque se for após é o quê? O infanticídio. E para ser aborto não é preciso que a morte aconteça dentro do útero, basta o nexo causal. Isso aí nós temos no artigo 125 do Código Penal. Existe também o aborto préter-doloso, que é quando há o dolo mais a culpa. No artigo 129, no parágrafo 2º, no inciso 5, nós vimos ali que a pena de reclusão é de 2 a 8 anos. E nós temos também aqui a teoria monista. Todos aqueles que nós vimos aqui também no crime de infanticídio, sobre a teoria monista. Todos aqueles que colaboram para um crime incidem nas penas que neles são estabelecidas. E o Código Penal também diz que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo se for o quê? Lembra que está lá na parte geral do Código, elementares do crime. No caso da grávida, de 1 a 3 anos, se porventura o médico comete esse aborto de 1 a 4, duas pessoas com o mesmo fato são os mesmos tipos penais. No artigo 124, nós vimos o terceiro sem consentimento da gestante, com consentimento. Então, no 125, estou frisando bem para você pegar aí o assunto. No 125, nós temos o aborto sem o consentimento. No 126, nós temos o aborto com consentimento, mas em ambos é provocado por um terceiro. E nós temos também, já vimos aqui, o aborto que é permitido, que está no artigo 128 do Código Penal, que, em primeiro lugar, para salvar a vida da criança, ou, no caso, para salvar a vida da mãe, ou no caso de estupro. Então, se a mãe estiver correndo risco de morte, pode ter o aborto, que não é crime. E se houver um estupro também, ela pode optar por este aborto. E a pergunta é, existe a modalidade tentada? O aborto admite tentativa? A modalidade tentada de delito de aborto, sim, é permitida. Assim como nos demais crimes contra a vida. O aborto de quem não está grávida é também crime. Imagine que a mulher acha que ela está grávida e vai a um médico e o médico lhe dá um remédio para ela tomar. É crime? Não. Por que não é crime? Por causa do crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto. Nós sabemos que crime impossível não é crime. Mas crime impossível é a nomenclatura do direito penal, mas não é crime. É como, porventura, você matar um morto. Tem como você matar uma pessoa morta? Não. Então, isso é um fato atípico. Então, nesse caso, não é crime. E a classificação? Nós temos o sujeito ativo, que pode ser a gestante ou um terceiro, que nós vimos agora. Nós temos o sujeito passivo. No caso do aborto, quem é o sujeito passivo? Olha a pergunta aí para concurso. Quem é o sujeito passivo no caso do aborto? Pode ser o feto ou embrião. Nós vimos que tem de forma livre, doloso. O aborto é um crime próprio, mas que aceita a participação. E também ele é comissivo, de dano material. E qual é o objeto jurídico? O objeto material. O tempo não vai permitir. Nós estamos aqui tentando fazer um resumaço para você. Ele é instantâneo, pode acontecer na hora. Ele é monossubjetivo, plurissubsistente, quando existe mais agentes. E por aqui nós ficamos hoje falando sobre o aborto. Desculpa aí a pressa, é porque os nossos vídeos realmente são curtos. Compartilhe esse vídeo. Quero mandar um abraço aí para os meus amigos do Pará.
que tem aí participado, mandado perguntas, meu amigo Tairone aí na cidade de Santarém, meu amigo Edson Queiroz na cidade de Alenquer, os amigos de Luiz Eduardo Magalhães, que tem também aí participado, dando algumas sugestões, a todos os colegas aí acadêmicos, um forte abraço do amigo Jai Santana.